Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor seja abundante no coração dos irmãos. Eu sou o pastor Naor Pedrosa, da Igreja Videira, aqui em Goiânia. E é uma grande honra para mim poder compartilhar uma breve mensagem com os irmãos a respeito da Igreja em Células, com o tema A Força das Células, aqui nesse congresso tão importante da DNA. Quero especialmente agradecer ao querido e amigo, pastor Paulo Mazzoni, através do INAR, me convidou para estar com os irmãos. E para mim é uma grande alegria, uma grande honra, e eu espero que você seja muito abençoado e edificado. Quero deixar aqui também os nossos endereços para os irmãos que quiserem estar conosco, nos seguindo e acompanhando o que a gente compartilha. Nós temos um canal no YouTube, Naor Pedrosa Play, que está aparecendo na sua tela aí, e também no Instagram, Naor Pedrosa. Você pode estar com a gente, nós estamos sempre ali compartilhando uma palavra ao seu coração. Agora, há uma semana atrás, dia 2 de maio, eu completei exatamente 31 anos de evangelho. Me converti nesse dia, no dia 2 de maio de 1990, especialmente às 9 horas da noite, eu tive um encontro genuíno com o Espírito Santo, profundamente, poderosamente, definitivo na minha vida. Saí daquele lugar completamente transformado. No meu caso, foi muito marcante a minha conversão, porque eu jamais imaginava. E eu tinha 21 anos de idade. Naquela altura, eu nunca tinha colocado pé num prédio de igreja. E era numa casa, era numa célula. Foi o primeiro contato que eu tive com o Evangelho através de alguém nascido de novo, que foi uma amiga que tinha sido minha namorada, que me convidou para ir, que tinha se convertido, depois acabei casando com ela, isso é um detalhe à parte. Mas naquele dia eu fui porque não era ameaçador para mim, era uma casa. E ela me falou, vamos numa reunião na casa do pessoal, legal, nós vamos orar, falar de Deus. E foi nesse contexto que eu me converti, isso era 1990, o pastor Aloysio tinha recomeçado o trabalho com células em 88, no primeiro momento, na primeira tentativa, eles tinham aberto 8 células apenas e todas fecharam. Depois eles tomaram fôlego e começaram de novo, mas quando eu me converti em 1990 já tinha ali um grande mover e logo depois já éramos 200 células. De tal maneira que eu me converti, nasci de novo dentro de uma célula e eu nunca vivi a igreja nesses 31 anos fora do mover e da visão da igreja em células. Depois, passei por todos os processos de treinamento, fui líder em treinamento, depois fui anfitrião, tive células na minha casa a vida toda, até hoje eu tenho 2 células na minha casa, por 31 anos eu tenho células na minha casa, nunca deixei de ter esse privilégio, essa bênção. Nos tornamos líderes, e no nosso caso aqui nós chamamos de discipuladores, alguns lugares chamam de supervisores, e esse foi o processo. 7 anos depois eu fui ordenado ao Ministério da Palavra, e quando nós fomos começar a Igreja Videira, há 20 anos atrás, as 3 primeiras reuniões com 50 irmãos, foi justamente na minha casa, na varanda da minha casa, foi que nós começamos a Igreja Videira há 20 anos atrás, e pela graça de Deus, hoje estamos em 30 países, somos quase 1000 igrejas aqui no Brasil. No Brasil, perto de 700 e poucos, e mais um restante nos países. E estamos em todas as capitais, e todas essas igrejas, basicamente, nós abrimos com células. Essa é a nossa maneira de abrir igrejas, irmãos que se mudam, No primeiro momento foi espontâneo, porque eles se mudavam de cidade e queriam que tivesse uma videira ali, e a gente falava para eles, então começa a liderar uma célula, se for de Deus ela vai frutificar, e depois de um tamanho a gente envia um pastor. E assim nós abrimos quase 1000 igrejas nesses 20 anos, e esse tem sido o nosso principal método, e isso é muito poderoso. E eu quero falar um pouco com você sobre isso, nesse breve momento, a força das células, que foi o tema que me pediram. E nós estamos num momento muito especial. Existe hoje uma grande movimentação, discussões e preocupações por parte de pastores, líderes, a respeito de que os governos querem fechar as igrejas através desses lockdowns
e que talvez nós estejamos debaixo de uma perseguição contra a igreja brasileira e etc, tudo mais. Inclusive, eu tenho pastores, amigos que me ligaram para ouvir minha opinião. Pastor, será que não é hora da gente se levantar contra os decretos do governo, sermos perseguidos como os apóstolos foram e tudo mais, né? Eu não quero aqui discutir esse mérito, não é? Ainda que particularmente eu não acredito que a igreja está sendo perseguida ou que alguém está querendo fechar a igreja, não. Acredito sim que isso vai acontecer, mas particularmente não acho que está acontecendo ainda, não é? Você fala, mas estão dizendo, ainda muitos estão falando, que estão nos obrigando a fechar os prédios da igreja. Estão fechando realmente os prédios das igrejas, mas não estão fechando a igreja. Muitas pessoas pensam que ao fechar o prédio estão fechando a igreja. Eu preciso ser honesto com você. Prédios podem ser fechados, mas a igreja jamais pode ser fechada. Então, para mim, tudo começa no seu conceito de igreja. Não adianta a gente compartilhar sobre célula se a gente não compreender o conceito de igreja. Nunca pense que a igreja é um local de reunião onde nós celebramos os cultos. Nós sabemos que não é isso, né? Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, diz a palavra de Deus. O prédio tem o seu lugar, tem a sua importância na vida da igreja, mas nós sabemos que a vida da igreja, a igreja são as pedras vivas, né? Aqueles que nasceram de novo e agora estão edificados sobre o fundamento que é Cristo, e essa igreja não pode ser fechada. Quando o véu foi rasgado, não apenas nós pudemos entrar na comunhão, mas Deus também pôde sair para nos encontrar. E essa igreja viva, esse organismo vivo, que não é um prédio, essa jamais poderá ser fechada. Eu creio profundamente nisso e é disso que eu quero falar. Agora, é claro, nós precisamos compreender algo, então, a respeito da igreja, a casa de Deus. E é isso que tem a ver com o nosso tema. E é isso que tem a ver conosco como a igreja celular. Essa compreensão do que é ser igreja está totalmente conectada com a questão da igreja celular. Então, a pergunta que eu quero começar fazendo é: nós podemos edificar a igreja segundo o nosso próprio entendimento, como cada um achar melhor? Vamos começar lendo um texto que eu gosto muito na palavra de Deus, que é 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Nós vamos ler a partir do verso 10. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. E a gente vai compreender nesse texto muita coisa importante e fundamental para a nossa discussão aqui. Acompanha comigo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Muito bem, se formos igreja em células, apenas por acharmos que essa é uma opção interessante, atual, e que todo mundo tem que andar por esse caminho, isso vai ser muito pouco para nos levar realmente a um lugar que vale a pena dedicar a nossa vida. É preciso termos uma compreensão mais profunda daquilo que nós estamos gastando os nossos poucos dias na terra. Nós precisamos ter a segurança de que não estamos perdendo os nossos dias para não chegar diante de Deus naquele dia
e ser surpreendido quando nós apresentarmos as nossas obras em Deus, que estávamos envolvidos aqui, e ser queimado não sobrar nada, não é verdade? Eu levo isso muito a sério. Nós temos apenas uma chance para viver e eu quero ter a certeza de que eu estou envolvido em algo divino, celestial, bíblico, da vontade de Deus, segundo o coração de Deus, para que quando eu chegar ali eu possa receber o prêmio. Eu tenho esse interesse. Nós vivemos, como igreja, nós temos uma visão de uma obra que tem efeitos para a eternidade, nós esperamos o galardão, nós cremos nisso, na visão dos crentes vencedores, aqueles quais a graça não é vã na vida deles, e que há uma coroa nos esperando. Essa é uma coisa que me move, que me motiva, e eu tenho esse encargo e eu tenho essa preocupação no meu coração. Então, é porque boa intenção não é suficiente. Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo que o pastor Luiz dava, do bolo de chocolate. Você sabe, você pode ser um especialista em fazer bolos, e você pode usar os melhores ingredientes, as melhores técnicas e preparar um maravilhoso bolo de chocolate. Não vai resolver, na sua boa intenção, fazer esse bolo se você chegar diante de Deus naquele dia e ele vai falar para você: ó, maravilhoso, lindo o seu bolo. Só tem um problema, eu não gosto de bolo de chocolate. Você sabe, Deus, ele não é politicamente correto como alguns de nós. Você vai ouvir a verdade naquele dia. Então não é uma questão de edificar, segundo eu acho, ou com boa intenção, mas eu preciso ter convicção daquilo que eu estou envolvido, daquilo que eu estou falando. Então, voltando para o nosso texto, olhando para o texto que nós lemos de 1 Coríntios, nós precisamos chegar a algumas conclusões antes de chegarmos ao ponto principal da mensagem que nós estamos compartilhando aqui com você hoje. Primeiro, a gente precisa entender, olhando lá para aquele texto, que não há negociação sobre o fundamento, sobre o qual a obra deve ser construída, que é Cristo. O apóstolo Paulo deixou claro que cada um veja como edifica, ele lançou o fundamento, que é Cristo, e sobre isso não há discussão. O fundamento da edificação do reino de Deus, da obra, tem que ser Cristo. Fora disso, não há igreja de verdade. Agora, a respeito do modelo, e aqui já entrando na questão da igreja em células, parece-nos que há uma certa liberdade, porque lá o apóstolo diz: cada um veja como edifica. Ou seja, parece que tem uma certa flexibilidade. Eu realmente não acho que a igreja em células seja a única opção para se edificar a igreja. Porque senão, o que eu ia dizer a respeito de todos os séculos da história da igreja sem as células? Estariam perdidos? Claro que não. Então seria muita pretensão dizer que quem não está edificando na igreja em célula não está edificando. Eu acho que há uma flexibilidade na palavra de Deus a respeito do como edificar. Agora, é claro, eu acredito que a igreja em células é o melhor modelo e, mais do que nunca, é o modelo para os dias em que nós estamos vivendo e para os dias que nos espera. O modelo de Atos é um modelo bíblico, poderoso, cheio de verdades, na segurança da edificação da igreja. E a igreja em células é essa visão de edificação que passa por isso, e nós praticamos ela. E como eu disse, eu nasci, fui criado, treinado e vivo a vida. Tem quase 30 anos que eu sou pastor, 27, 26 anos que eu sou pastor, treinando líderes de célula todo o tempo, abrindo igrejas dessa maneira, porque eu acredito que é realmente o mais bíblico, o mais poderoso e mais do que nunca necessário para esse tempo. Mas eu preciso dizer que não é o único, para não cairmos no erro de sacralizarmos o método em detrimento da vida. E aqui está um ponto que eu queria chegar, porque se muitos pastores caem no erro, e agora o foco deles é o método, é a célula. Então eles só pregam sobre célula e organização das células e como que pratica as células, e você acaba perdendo o foco principal. E é daí que vem as decepções daqueles que praticam a visão da igreja em células. Por quê? Porque eles acabam trocando a mensagem, a vida, o material, a realidade, pelo método.
O método é importante, o método tem o seu lugar, mas ele não pode ser sacralizado, porque a vida é que é importante. E senão a gente cai no erro aí da arrogância e de querer agora achar que só nós é que sabemos fazer as coisas, e tropeçamos no nosso próprio ego, desrespeitando e desprezando homens de Deus que estão edificando de outra maneira. Você lembra quando o povo de Israel se levantou e a peste veio e Deus deu uma direção naquela altura para fazer uma serpente de bronze, colocar na haste, porque aquilo já apontava para Cristo, e eles eram curados? E foi um mover de Deus, foi um método que Deus usou. Mas depois eles pegaram aquela serpente de bronze e ela se tornou um objeto de idolatria, virou a Neustã. Então, quando você sacraliza um método, você tem o risco de perder a vida e aquilo virar um objeto de idolatria. Não faça isso. Não coloque o método da célula acima da vida da célula. E é isso que é importante. O método de um mover de Deus nunca pode se tornar objeto de idolatria amanhã ou tirar você do foco daquilo que importa. Então, as células, para mim, como eu disse, a célula, para mim, é o melhor método, mas é só o método. E daqui a pouco a gente volta nessa questão. Mas voltando para o texto de 1 Coríntios, e é isso que me preocupa, eu sempre tenho esse foco, porque às vezes quando nós falamos de célula, como eu disse, muitos pastores e líderes, eles ficam todo o tempo focados em falar das células e perdem a essência do principal, da principal questão de viver a vida da igreja em células e fracassam. E depois não entendem o porquê, porque foram distraídos pelo método. Então, quando você olha para o texto, ele fala, cada um veja como edifica. Mas continuando a ler, parece que nos é opcional, só parece, os materiais da edificação da obra também. Mas não é, vou te mostrar que não é. Ali no texto são colocados pelo menos 2 grupos. Está claro que alguém pode edificar com 2 grupos de materiais. Um grupo é o grupo que edifica a igreja com madeira, feno e palha, e o outro com ouro, prata e pedras preciosas. No entanto, a Bíblia diz que um será totalmente queimado e somente o outro grupo é que será aprovado e aceito naquele dia. Então, se um vai ser totalmente queimado, o fato é que também o material que se usa na edificação também não é opcional. A única opção que nos resta é ter a certeza de que nós estamos edificando uma igreja em células, onde as células que estão fluindo ali, estão funcionando, com ouro, prata e pedras preciosas. Então, eu chego aqui no primeiro ponto fundamental da minha preocupação e do meu raciocínio de ser uma igreja em células com os irmãos. Espero que você consiga compreender a minha preocupação. A minha preocupação é cuidado para você não ficar embriagado com o método, cuidado para você não ficar embriagado com as células e perder o foco naquilo que é o mais importante, o material. Não adianta discutirmos a importância de sermos uma igreja em células no momento atual, se nós não entendermos o valor inegociável do tipo de células que estão vivendo, que estão acontecendo na edificação da igreja, né? Se uma igreja em células pode ser uma igreja em células, pode ser algo muito poderoso, como a gente tem realmente experimentado. Ou pode não significar nada. E pior, pode ser muito frustrante e até decepcionante para muitos. Talvez já esteja sendo o caso de alguns aqui que nos ouvem. Você tentou, você fez ali tudo que você sabia, mas não funcionou, não cresceu, não multiplicou. As pessoas desanimaram. Esse negócio não funciona. Por quê? Porque focaram no método. Focaram no lugar errado. Não entenderam que a questão é que existe um material que a Bíblia coloca na edificação que é inegociável e ele é a chave para o sucesso da igreja em célula. E é isso que eu quero falar com você. O grupo da madeira, feno e palha nos fala, obviamente, da obra humana. Na Bíblia, madeira fala daquilo que é humano. É a obra que é feita na dependência do braço do homem. O feno nos fala da aparência de volume. Às vezes é uma coisa até grande, volumosa, mas é só aparência.
E a palha, ela nos fala da ausência de realidade. Não valerá nada naquele dia, porque vai ser queimado. E pior, não vai ter força espiritual hoje na terra, já que temos que nos referir, né, então, ao tema dessa mensagem. É importante a gente lembrar, muitas igrejas em células se tornaram apenas, e na melhor das hipóteses, porque às vezes nem isso são, um clube de relacionamentos entre evangélicos na igreja. É muito legal, agradável, mas sem poder nenhum para mudar a vida das pessoas e edificar uma igreja forte e poderosa na terra, que revela Cristo, que destrona Satanás e que faz o reino de Deus avançar significativamente. Você sabe, marketing gospel, boa comida, casas agradáveis, bons anfitriões, gente educada, tudo isso é muito legal. Mas isso o mundo tem também. Isso não é reino de Deus. Talvez isso seja um Lions Club evangélico, mas igreja é muito mais do que isso. A célula é muito mais do que uma casa agradável com um anfitrião simpático e uma boa comida. Só isso não é suficiente, não tem poder para edificar a igreja, mudar a vida de ninguém, como eu disse, destronar o império das trevas e estabelecer o reino de Deus. Se você quer participar de uma igreja em células que realmente aconteça, você precisa prestar atenção nisso que eu estou te dizendo. Tira o foco da estrutura, tira o foco, esquece a estrutura por um momento e preste atenção naquilo que realmente é o que está por trás. Eu estou te contando uma chave espiritual. Eu estou te contando o segredo por dentro do que funciona, do que realmente acontece. Se nós queremos dar nossos dias em uma obra que será recompensada no céu aquele dia, nós precisamos não apenas ser uma igreja em células, a fim de que cada crente seja um ministro, cada casa seja uma extensão da igreja. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ser uma igreja em células que estão edificadas com ouro, com prata e com pedras preciosas. Então, deixa eu falar rapidinho sobre essas três coisas. O ouro, você sabe, ele é a vida de Deus, é a realidade espiritual. É gente que está liderando a célula, são líderes que estão ali, são irmãos preciosos, que tem uma riqueza que é trazida do quarto, que tem uma riqueza na vida dele, que é o testemunho da vida secreta com ele, com Deus. São pessoas que têm algo de Deus na vida delas. Por isso que nós não estamos atrás de ninguém perfeito, que formou no seminário para ser um líder de célula. Mas nós não abrimos mão que os nossos líderes, por exemplo, sejam cheios do Espírito Santo. Tenham algum caminhar com Deus, tenham alguma riqueza em Deus. Que quando você só pode dar aquilo que você tem. Se você só tem letra na sua mente, porque você fez um curso de líderes de célula, e formou e pegou o diploma, quando você abrir a sua boca lá na célula, você só vai dar letra para outra mente, porque é isso que você tem, letra na sua mente. Mas se você tem alguma realidade no seu espírito, algum ouro de Deus, quando você abrir a boca, você vai transmitir ouro, você vai transmitir riqueza para o espírito de quem está te ouvindo. E isso edifica a igreja. Isso é ouro na Bíblia. Isso faz toda a diferença na vida da célula. Por que você acha que naquele dia 2 de maio, eu entrei naquela célula, naquela casa, era apenas uma célula que estava acontecendo ali, na época se chamava grupos familiares, e eles começaram a compartilhar, e eu comecei a chorar por 2 horas, tocado pelo Espírito, nascendo de novo, porque havia alguém que tinha ouro lá. A igreja, a célula que funciona, é aquela também que tem a prata. Na Bíblia, a prata aponta para a redenção, para a justiça de Cristo. É quando os nossos líderes de células entendem que eles não estão liderando com base no seu merecimento, não é a obra do homem, não se baseia na barganha, não é porque eu sou bom, é porque ele é bom, não é porque eu fiz tudo certo, é porque ele fez, não é porque eu mereço, mas é porque a sua graça me alcançou. Líderes que estão liderando com a pura consciência de que são totalmente incapazes em si mesmos ou merecedores de participarem da obra de um Deus que não precisa de nada nem de ninguém, mas que na sua soberania nos permitiu participar a si mesmo, apesar de nós e dos nossos erros e das nossas fraquezas. Esses são os líderes que estão edificando com prata. Gente que lidera
sem olhar para si, sem ficar perguntando o tempo inteiro, será que eu estou capaz, será que eu não sou, será que eu posso, será que eu mereço, será que eu não mereço? Gente que sabe o que é liderar a partir da obra consumada. Gente que começa do ponto do que já está feito, lá na cruz. Gente que lidera no descanso, porque entendeu que não é ele que faz. Já viu líderes, no dia que ele jejua, que ele prepara, que ele não briga com ninguém, ele fala, nossa, a célula hoje vai ser uma bênção. Mas no dia que não deu tempo de orar, saiu correndo, aquela correria, e no meio do caminho ele acabou brigando no trânsito, depois ainda brigou com a esposa, e agora não vai dar tempo, vem a célula, ele já está condenado, ele chega e fala, a célula vai ser horrorosa. Por quê? Porque ele acha, eu não estou aqui condenando, eu acho que todo mundo deveria sim parar, orar, preparar, mas isso não é suficiente, querido. Você nunca poderá fazer o suficiente para ser usado por Deus. Mas o líder que entende que a justiça dele é Cristo, e essa é a redenção, é a prata, essa pessoa vai liderar nessa confiança, e isso vai fazer toda a diferença na vida dele e na vida da célula, porque é uma riqueza que ele está carregando em Deus. Líderes que entendem isso são líderes que sabem que o fogo da sarça deve arder na sarça, ou seja, tem que ser cheio do Espírito, mas não vai consumir a sarça, porque ela não é a fonte que sustenta aquele fogo. É gente que aprendeu que o fardo é leve, que o jugo é suave. Por quê? Porque é Deus que faz. Na nossa igreja, nós praticamente não temos líderes pesados. Já tivemos, mas hoje entenderam que o fogo deve arder em nós sem queimar a nós. Nós não somos o combustível que sustenta o fogo do Espírito. É o próprio Deus. A Bíblia diz que a sarça ardia, mas não se consumia. Nós precisamos ter o fogo queimando em nós, sem destruir a nós, porque não depende de nós. Eu apenas abro a minha boca e ele enche. Eu apenas estendo a minha mão e é ele que cura. Eu faço apelo e ele salva. Eu ordeno e o demônio sai porque a autoridade dele é que tirou. Eu proclamo e ele edifica. Nessa obra os líderes não cansam, pois só é aceita no descanso. E só pode descansar porque confia na obra dele. Eu vou orar, eu vou jejuar, vou me preparar, mas eu sei que nunca será suficiente. E o dia que não deu para fazer isso, eu vou lá e vai ser uma bênção também, porque eu continuo crendo na justiça de Cristo e não na minha. Células edificadas assim vão longe. A Bíblia diz que também tinha pedras preciosas. É o carvão que virou diamante, é a célula que existe pela obra do Espírito Santo, gente que depende de Deus para fazer a obra, gente que ora não porque é obrigado, mas porque sabe e aprendeu o que a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Isso é obra genuína. Percebe que nada que eu disse tem a ver com autoajuda, estratégia humana, esforço humano, algo difícil, que só pessoas muito especiais conseguem realizar. Na verdade, é a obra dos improváveis, dos incapazes. Essa igreja em células, com esse material, essa é relevante, essa é imparável, é poderosa, é altamente necessária para os dias de hoje. Agora, a outra igreja em células, a de madeira, feno e palha, é só modismo falido. O inferno incentiva ela porque não tem poder para nada. Bem, chegamos aqui a um outro ponto. É o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da igreja em células. Esse nunca foi tão importante, tão relevante tempo na história como esse, ser igreja em células. E eu quero começar lendo um versículo de Esther capítulo 4, verso 14. Vou passar um pouquinho do tempo aqui que vocês me pediram. Tem um pouquinho aí de paciência comigo, Paulo Mazzoni. Esther capítulo 4, verso 14. O assunto aparentemente não tem nada a ver com as células, mas eu quero te mostrar como eu vejo a importância da igreja em células nesse momento. Vamos ler? Olha lá. É uma resposta que Mordecai está dando para Esther. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Agora olha o que ele pergunta. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Veja, essa resposta de Mordecai à rainha Esther, havia ali uma situação ocorrendo, havia um decreto, né, para matar o povo judeu. Os irmãos já devem conhecer aí a história da rainha Esther. Eu não vou entrar aqui no detalhe. E Mordecai,
que é o tio primo dela, que cuidou dela, manda um recado para ela, vai lá falar com o rei, porque a nação vai ser destruída. E ela falou, olha, se alguém entrar lá diante do rei sem ser chamado, pode ser morto. E ele fala, pois é, então fique sabendo você que você está achando que você vai escapar, mas não vai, porque vão descobrir que você é também. Agora, avalia, será que não foi para um momento como esse, de decretos, de ameaça de morte da nação de Israel, que Deus não te levantou como rainha? E ela, obviamente, dá uma resposta e resolve fazer. Tudo isso aconteceu por conta de um decreto, que é uma palavra atual, é um decreto de morte para o povo de Israel. E, impressionantemente, hoje também nós estamos debaixo de um decreto. E o decreto dessa pandemia limita grandemente as reuniões normais da igreja nos prédios. É um decreto que está acontecendo porque existe a morte acontecendo por conta do vírus. As pessoas estão sendo levadas a ficar, então, dentro de casa. E existe uma campanha em favor desse decreto. Qual que é o nome da campanha dessa pandemia? Fique em casa. Fique em casa. Quando o decreto chegou há um ano atrás, e se estendeu, não foi rápido, as igrejas que edificam no modo tradicional, apenas realizando cultos ou programas, ficaram, e que dependem, portanto, totalmente do prédio, elas entraram em desespero. E muitas, literalmente, faliram. Mas quando a campanha do Fique em Casa chegou para a igreja em células, não teve problema. Sabe por quê? Porque ela já estava em casa há muito tempo. Aleluia! Não nos pegou de surpresa, porque essa já é a nossa maneira de ser igreja. Então não teve problema. Então eu faço a pergunta de Mordecai para você hoje. Será que não foi para um tempo como este de pandemia e para outros que virão, que Deus nos revelou a igreja em células? Eu não tenho nenhuma dúvida de que, sim, a igreja em células é a grande resposta para o que nós estamos vivendo hoje e para o que virá, né, junto com a nova ordem mundial e tudo mais do governo do anticristo contra a igreja. A igreja em células está pronta. Ela está preparada e ela está treinada para viver e enfrentar o tempo que nós estamos vivendo. Não é incrível que o versículo que nós lemos diz que a obra de cada um está sendo revelada pelo fogo? Ou seja, o verbo está no presente contínuo, está acontecendo. Você sabe, nessa pandemia, todas as igrejas foram e estão sendo checadas. E isso não é ruim, é para o bem, acredite em mim. Porque o que é abalável precisa ser abalado agora, para que acorde, dê tempo de se reerguer e se preparar para o que ainda virá. Vou te contar algo interessante, duas coisas impressionantes. O pastor Joel Kominski, ele revela uma pesquisa que diz que, em média, antes que uma pessoa vá a uma reunião no prédio da igreja, primeiro ela irá em 6 reuniões de cunho espiritual nas casas. Nas casas. Antes de frequentar o prédio, ela vai frequentar umas 6 reuniões da célula. Ela vai se aclimatar, ela vai sentir a vontade, ela vai ouvir. Depois ela vai para o prédio. Então a casa, a célula, ela é a porta de entrada para depois as pessoas frequentarem o culto. Isso é incrível. Claro, frequentar a casa de um amigo, um parente para ouvir algo de Deus é muito menos ameaçador do que ir num prédio de igreja de cara, para quem não é crente. Uma pesquisa do Instituto John Haggai a respeito dos índices de conversão revela que conversões em prédio e eventos de igrejas, o número de pessoas que se convertem no culto ou em eventos é abaixo de 5%. Em cruzadas, programas de televisão, rádio, 3%. Mas pasme, essa pesquisa revela que em reuniões cristãs, familiares, dentro de casa ou com a família, 29% das pessoas que se converteram por causa dessa relação familiar e das reuniões que acontecem nesse âmbito. Aí você vê o poder da célula. Eu vou te contar aqui só o que aconteceu conosco no ano passado, rapidamente. Nós, diante da pandemia, eu sou responsável pelo trabalho com os jovens, chamado Radicais Livres,
e eu realizo conferências todos os anos. Tivemos a oportunidade de fazer por 4 anos no estádio aqui Serra Dourada, 50 mil jovens, mover de Deus. E eu tinha me programado para fazer uma conferência totalmente diferente o ano passado, de graças, entrada franca, mas tinha inscrição. E a inscrição era levar o crente só podia entrar se ele levasse um incrédulo junto. Ia ser uma grande colheita. Mas a pandemia veio, nós não pudemos realizar, e eu fui orar. E o Espírito Santo falou comigo algo muito poderoso. Ele disse para mim: o diabo prendeu as pessoas dentro de casa, por causa da pandemia. Então, meu filho, leve o mover para dentro das casas, porque as suas casas já estão prontas. Nós temos mais de 10 mil células de jovens espalhadas no Brasil e em 30 países. E Deus falou, faça, e Deus nos deu uma direção. Eu fiz uma conferência online, mas também presencial. Nós realizamos, em setembro do ano passado, no meio da pandemia, uma conferência. Então tinha momentos que eu entrava online, pregava para todo mundo nos 30 países. Dali a pouco eu parava e dizia, agora eu vou ficar fora do ar por 1 hora. E nós organizamos 10 mil conferências dentro de casa. 10 mil células no Brasil e em mais 30 países, simultaneamente, onde os líderes ministravam conosco. Então, naquele momento que eu estava offline, eles ministravam, havia louvor, oração, mover de Deus, compartilhar, e a gente foi alternando. E teve um momento em que eles convidaram os amigos ímpios para as casas, para as conferências dentro de casa, na célula, e nós ministramos uma palavra evangelística, fizemos um apelo, fiquei offline, dei meia hora para eles imporem as mãos, consolidarem e repreender os demônios e orar para que o Espírito movesse e as pessoas nascessem de novo. E sabe o que aconteceu? E essa conferência foi um mover, porque ela atingiu 500 mil de jovens em 30 países, através da internet, mas porque a realidade aconteceu dentro das células. 70 dias depois, isso fazia parte do projeto, em novembro, nós batizamos nas águas, em um só dia, no meio da pandemia, com os prédios fechados, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas num só dia, em 30 países. E eles se batizaram, na maioria, dentro das casas também. A igreja não parou, tudo aconteceu dentro da casa. Nós batizamos pessoas na Índia, no Paquistão, no Bangladesh, na África, na Europa, nos Estados Unidos, todo lugar. Os vídeos não paravam de chegar, pessoas foram batizadas no mar, na piscina, no rio, em banheira, debaixo de chuveiro, onde deu, dentro de casa, os líderes. Porque a igreja em células, poderosa, a pandemia não parou. E isso é maravilhoso. Então, eu quero encerrar minha participação dizendo para você o seguinte: a grande questão da força da igreja em célula está na revolução do que nós chamamos aqui dos de um talento. Na parábola dos talentos, Jesus deixou claro que na vida da igreja existem 3 tipos de crentes: os que recebem 5 talentos, os que recebem 2 e os que recebem apenas 1. O nosso conceito natural é que a igreja será forte se ela possuir muitos membros de 5 talentos. Então, quando a gente encontra uma igreja local viva e vibrante, a gente sempre pensa que se trata de um povo talentoso. Mas talvez não seja bem assim. Você sabe, o crescimento vitorioso da igreja, ou a sua apatia, não depende dos que de fato receberam 5 ou 2 talentos. Pasme, mas a responsabilidade total está sobre os que receberam 1 talento, porque eles são a maioria. De geração em geração, todas as dificuldades se encontram, não é com o pessoal de 5 talentos, mas com os de 1. A vida da igreja é arruinada quando os de 1 talento enterram o seu talento. Mas uma revolução acontece quando eles decidem desenterrar o talento. A revelação acontece quando nós acreditamos no potencial daqueles que têm só 1 talento e os levamos a funcionar plenamente no corpo. Você sabe, um aspecto fundamental da nossa visão é o entendimento de que cada crente é um ministro. Nós realmente acreditamos nisso. Eu creio que a Bíblia diz que todos que ele chamou, ele santificou, justificou, glorificou. Mas eu digo para você, todos que Deus chamou, ele chamou para ser um ministro. Nós somos um reino de sacerdotes.
Não existe nenhum crente nascido de novo que não possa ser um ministro de Deus. Pelo menos um talento ele tem, e nós levamos isso ao pé da letra, nós cremos nisso. Nós cremos. Deus não perderia o seu tempo em fazer um ninguém. Cada um de nós é importante, é útil na edificação da casa de Deus. Agora, o problema é que a maioria dos crentes está na categoria daqueles que receberam apenas um talento. Eles não são grandes pregadores, líderes extraordinários, são pessoas de um talento, que na maioria do tempo, porque só tem um talento, não estão dispostos a usá-lo, porque não mostraram para eles a importância que isso tem. Num ambiente assim é muito difícil aplicar a visão de que cada um deve ser um ministro. E a nossa tendência é acabar nos concentrando nos mais talentosos e deixar de lado aqueles que parecem não responder adequadamente. Mas o corpo de Cristo somente pode funcionar se os membros de um talento forem ativados. Não convide mais irmãos. Você sabe, mude a sua postura em relação a isso. Quando eu vou convidar um irmão para liderar uma célula, eu não convido ele para ser líder. Eu convido ele para abrir a casa dele e vir participar de uma obra que vai ter efeitos para o resto da eternidade, que vidas serão transformadas através do ministério dele. Mostre a visão maior para ele. Não há ninguém com menos de um talento. Qualquer filho de Deus, até aquele em pior condição espiritual, possui pelo menos um talento. Não existem para nós membros inúteis no corpo. Essa geração somente será conquistada se os de um talento se levantarem. Essa geração somente será conquistada se levarmos todo o corpo a funcionar. O nosso trabalho como pastores e líderes é ativar o corpo. Nós só podemos dizer que a igreja acontece de forma prática quando os de um talento saem para negociá-lo. Só há corpo quando cada membro funciona. Quando um membro funciona por 5, nós temos uma aberração, e não um corpo. Nós não podemos nos acomodar trabalhando apenas com os de 5 talentos. Estes são os que mais rapidamente respondem, claro, aos desafios da igreja, que prontamente se dispõem ao trabalho. Os de 5 talentos não exigem muito da liderança para serem motivados, mas o desafio do líder são justamente os irmãos de um talento. Se ele falhar em levantá-los, a sua liderança vai ser um fracasso. Se a igreja falhar em ativar os de um talento, então terá fracassado na sua missão de edificar o corpo. O encargo apropriado nas células envolve a nossa capacidade de fazer com que os de um talento funcionem. É preciso usar todos os irmãos e irmãs, mesmo os que parecem inúteis. Precisamos descobrir uma forma de envolvê-los. Devemos avaliar o seu dom, usá-los, nem que seja para uma atividade bem simples. Lembre-se de que não existe servo que não tenha recebido pelo menos um talento. Na casa de Deus, ninguém pode desocupar-se ou desculpar-se dizendo que não recebeu talento nenhum. Todos os filhos podem servir. Se são membros do corpo, tem um talento. Aquele líder que pensa que há alguém a quem o Senhor não possa usar, de fato não sabe nada a respeito da graça de Deus. A Bíblia nos mostra claramente, nós somos o que somos pela graça. Nós temos o que temos pela graça. Nós somos usados pela graça. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10 revela essa grande verdade. Ela diz assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça não me foi concedida. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É verdade que alguns são colunas e carregam mais peso que os demais. No entanto, o que importa não é quanto peso você suporta, mas quantos de um talento você consegue levantar para trabalhar. Se você é o único que está ocupado durante todo o tempo, isso não é igreja. Mas se você fica ocupado durante todo o tempo e ainda consegue fazer com que os de um talento trabalhem também, então você tem uma igreja. E essa é a força das células. Para esse tempo, Deus nos chamou para ser uma igreja em célula. Não abra mão de fazer parte desse mover. A igreja em células está pronta. O decreto diz: fique em casa. As células já estão nas casas. Aí está o mover de Deus. O diabo tentou prender e oprimir as pessoas dentro de casa.
pois leve o mover para dentro das casas, através de células, de pessoas cheias do Espírito, que dependem dele, estão liderando no descanso dele, mas que mesmo com um talento, sabem que podem ser úteis nas mãos de Deus. E uma revolução vai acontecer na nossa nação. Conte conosco, nós estamos juntos nisso. Lembre de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, na Aur Pedrosa Play, se você puder, se inscreva, divulgue, para a gente estar sempre compartilhando, e no Instagram também. E mais uma vez, muito obrigado, querido Paulo Mazzoni, e a todos os irmãos amados. Deus te abençoe, no nome de Jesus, fica na paz.